Quem está acostumado a comer arroz, feijão, macaxeira, batata, só coisa boa, e de repente você diz, não, eu só quero comer legumes e água, só isso. Sabe por quê? Porque aquelas comidas eram oferecidas a ídolos, e eles, ao comer, ingerir aquele alimento, estaria desagradando o seu Criador. Então ele fizeram esse propósito, mas quem estava cuidando do jovem ficou preocupado, pai, não faça isso comigo não, porque o rei vai ver vocês magrinhos, tristes, e isso vai custar minha cabeça. Pois, vamos fazer o seguinte, dê só uns 10 dias, 10 dias somente, e vocês verão o que vai acontecer. Então, o chefe dos eunucos, Aspenaz, considerou isso e permitiu que os jovens só comessem legumes e água. E louvado seja Deus, irmão. Com 10 dias, eles estavam muito mais gordos, mais fortes, mais bonitos. Em 10 dias somente, viu? Só comendo legume e água. Então o chefe dos eunucos achou interessante a ideia e permitiu que por 3 anos ele se alimentasse somente daquele tipo de alimento. E no final de 3 anos, Nabucodonosor chama e faz o teste com todos. E diz a Bíblia que não havia jovem mais inteligente do que Daniel, do que Misael, do que Ananias, do que Sadraque. Porque eles confiaram, irmão, em Deus. Eles fizeram aquilo não para agradar a si mesmos, mas para agradar o Deus Todo-Poderoso. Amém? E quando alguém faz isso, nega-se a si mesmo, nega suas vontades, nega os prazeres do mundo, nega os prazeres do sistema, o que é que Deus faz? Deus, ele honra a sua vida e te abençoa. Então o que é que nós aprendemos nessa história? O comecinho dessa história, que Deus, ele honra aqueles que honram a ele. Então vale a pena negar os prazeres do mundo, né? Vale a pena negar os nossos prazeres para agradar o Deus Todo-Poderoso. Amém? No capítulo 2, amados, o rei tem um sonho, Nabucodonosor, e ele chama os seus magos, seus astrólogos, seus adivinhões, né? E nenhum, porque para a surpresa deles, irmãos, o que é que o rei queria? O rei queria que ele adivinhasse o sonho e ainda desse a interpretação. É difícil, né, irmã? Olha, a irmã lá aí chega para mim, irmão, adivinha aí qual foi o sonho que eu sonhei ontem? É difícil, né, irmã lá aí? E me dê a interpretação. Então o rei fez esse desafio para todos os homens da sua corte. Olha, eu quero que vocês adivinhem o meu sonho e dê a interpretação. E para resumir a história, se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Amados, que desafio grande, amado. E eles, mas rei, o senhor tem que contar o sonho. Não, vocês têm que dizer o que foi que eu sonhei, eu não me lembro. É como se diz, se vire. Vocês têm que contar o meu sonho e eu quero a interpretação, senão vocês vão morrer. Daniel, sabendo disso, chama o Arioque, que era o capitão da guarda, o homem que já estava determinado a matar todos aqueles que adivinhavam, todos os astrólogos, certo? Já tinha determinado. Daniel chama, o que está acontecendo? Não é porque o rei determinou que matasse todos vocês. Irmãos, estava no meio Daniel, Misael, Ananias e Azarias também, amados. Eles iam perder as suas vidas. Mas aí o jovem Daniel, o qual Deus capacitou de sabedoria e de força, Daniel pediu uma oportunidade ao rei. E que desse um espaço para que ele pudesse buscar o seu Deus. E foi que Daniel fez. Chamou Misael, Ananias e Azarias e eles foram orar, irmãos. Olha o segredo, irmão, a oração. Diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, diante de qualquer coisa, amados, só existe um segredo, e o pastor já disse hoje, o caminho mais curto é a oração. Porque o nosso Deus, irmão, tudo ele pode, tudo ele sabe, ele é poderoso para te abençoar.
Então o jovem Daniel chamou seus 3 companheiros de quarto de oração e foram buscar a face de Deus. E Deus revelou a Daniel o sonho e a sua interpretação. Que Deus poderoso, né, amado? Então o chefe da guarda Arioque chega para o rei: olha, tem um jovem lá do reino de Judá, que ele quer interpretar o sonho, ele quer te contar o sonho e interpretar. E naquele momento, amados, o rei permite, e ele conta o sonho e dá a sua interpretação. E o rei fica maravilhado com isso, amado. Olha o que é que o rei diz. É porque essa minha Bíblia aqui é meio... a letra aqui é meio pequena, mas tudo bem. Não precisa ler, não. O rei exaltou, amados, a Daniel e exaltou o Deus de Daniel. Ele exaltou o Deus de Daniel. Porque como é que uma pessoa... Opa, melhorou, irmã Sandra. Aí, dei valor. Porque a luz, quando bate aqui na minha, além do meu... Vamos ver aqui o que é que diz no capítulo 2, amado. Louvado seja Deus. E pediu Daniel ao rei. Glória a Deus, espera aí. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Era um segredo mesmo, amado. Ele revelou o sonho e deu a sua interpretação. Aí que foi que aconteceu? Daniel aproveitou e disse: ó rei, eu posso te fazer um pedido? Pode, meu filho. Eu quero que tu abençoe meus 3 amigos. E o rei abençoou os seus 3 amigos. Mano. Olha como Daniel era uma pessoa grata. Ele pediu ajuda, não é isso? Louvado seja Deus. Ele pediu ajuda dos seus 3 amigos, seus 3 amigos ajudaram. Agora ele estava recompensando seus 3 amigos. E o rei colocou eles também na corte como superintendentes. Louvado seja Deus. Amém? Agora vamos para o capítulo 3, o qual nós oramos. Nós lemos nesta noite. Amados, esses jovens que nós acabamos de falar dele aqui, Misael, Ananias e Azarias, ele estava muito bem na corte, auxiliando o rei, juntamente com Daniel. E num dia desse, que chama, podemos dizer, dia da adversidade, né, amado? Dia da adversidade. Muitas vezes nós estamos bem aqui, todos nós estamos bem, e de repente nós somos surpreendidos por o dia da adversidade. Você não está nem esperando, mas esse dia acontece. Louvado seja Deus. E para a surpresa, aqueles jovens, eles estavam participando de uma solenidade em que ia ser inaugurada uma estátua de 30 metros, porque eu transformar logo faz aqui a transformação, viu? 30 metros de altura, 30 metros de altura só de ouro puro, certo? 30 metros de altura, porque aqui diz 60 côvados, transformando a 30 metros de altura. Uma estátua enorme, irmão. Aquele rei que tinha tido o seu sonho interpretado, uma parte da estátua era só a cabeça de ouro. E o rei, ele foi audacioso. Sabe o que ele fez, irmão? Ele disse assim: eu estou conjecturando, a Bíblia não diz isso. Estou conjecturando. No mínimo ele deve ter dito isso. Que conversa é essa? Eu sou a cabeça. O meu reino é todo o corpo. E vai ser todo o corpo de ouro. Muita prepotência daquele rei, amados. Ele fez uma estátua de 30 metros de altura só de ouro puro. Porque lá no sonho interpretado pelo jovem Daniel, era só a cabeça de ouro. Certo? Mas o rei, na sua prepotência, fez uma estátua e ainda obrigou a todos a adorar a sua estátua. E o que é que representa essa estátua nos dias de hoje, amado? Representa
simplesmente, amados, louvado seja Deus, representa o sistema deste mundo que se opõe à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sistema hoje, ele vem impondo contra nós, igreja, certo? Nós temos aprendido na escola bíblica dominical a questão da imoralidade sexual. Hoje, amados, o adultério não é mais crime, certo? Hoje o divórcio é uma coisa normal, tá certo? Isso tudo vai contra os princípios de Deus, contra os princípios da Bíblia Sagrada. A normalização do divórcio, o materialismo e o ateísmo, pessoas aí divulgando que não existe Deus, certo? Você vai pregar o evangelho e tem, não, rapaz, eu não acredito não existe Deus não. Não vem com esse papo pro meu lado não, essa Bíblia aí nem existe. Essa Bíblia aí, ela não tem valor nenhum. Isso aqui foi coisa criada pelos homens, são fantasias, são superstições. É isso que o mundo vem impondo, certo? E a igreja do Senhor não pode aceitar isso. Ideologia contrária às famílias. As famílias, irmãos, quem assiste os noticiários, tanto na televisão, como na internet, como nos rádios, você vê o bombardeio contra as famílias, tá certo? Essas ideologias. Você sabe hoje o casamento, não é isso? Que em 2013 foi legalizado o casamento de homem com homem, mulher com mulher, vocês sabem muito bem disso. Então tudo isso, irmão, vai de encontro às escrituras sagradas. Mas a igreja continua de pé, como aqueles 3 jovens, acreditando piamente na Bíblia Sagrada como a verdade absoluta. E ainda tem a questão da relativização da Bíblia, ou seja, é o que você pensa, você lê, é a sua interpretação que vale, mas não é assim. A Bíblia não é interpretada ao nosso bel prazer, ela é interpretada de acordo com a revelação divina. E a igreja, ela tem que se manter firme, louvado seja Deus. Então aquela estátua representa a imposição do mundo sobre os cristãos, tá certo? Então o rei Nabucodonosor impôs a sua vontade contra toda aquela população, amados. Havia gente, judeus, havia gente de outras nações, e naquele momento que tocou os instrumentos, todos se prostraram perante aquela imagem, mas aqueles 3 jovens permaneceram de pé, viu, mano? E não foi assim descansado não, assim todo relaxado não. Eles ficaram na posição de um servo de Deus, de um soldado de Cristo. E de cabeça erguida, louvado seja Deus. Milhares de pessoas dobraram seus joelhos perante aquela estátua de ouro, mas aqueles 3 jovens mantiveram-se de pé, de cabeça erguida, louvado seja Deus, porque eram homens que tinham convicção da sua crença no seu Deus, que existe só um Deus. Eles tinham a crença nas escrituras sagradas, eles não abriam mão, mas eles conheciam a história do povo de Deus, eles conheciam os mandamentos, eles conheciam os preceitos de Deus, e eles guardavam em seu coração com toda a sua força. Eles não abriam mão dos seus princípios. Enquanto os milhares estavam com seus joelhos dobrados, eles estavam ali com convicção. Louvado seja Deus. Outra coisa, irmão, importante, aquele jovem tinha intimidade com Deus. Sempre é pregado aqui, a irmã Sandra, o pastor Giovanni, outros têm pregado aqui. A questão da intimidade com Deus é de grande importância, irmão. Porque sem intimidade com Deus, como teremos força para vencer as adversidades da vida? Na primeira lapada, o cara, não sou mais crente não. Não pode ser assim, amado. É preciso buscar a Deus com toda a nossa força.
Lá em Atos dos Apóstolos, Jesus disse para os seus discípulos: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque era necessário, irmão, ele se encher do poder, porque a perseguição ia vir. E sem o poder de Deus, ninguém resiste à espada. Espada representa a morte. E quem primeiro morreu foi Estevão, não foi isso? Apedrejado. Mas lá na frente, o Tiago foi decapitado, amado, na frente de todos os cristãos. E aí começou a perseguição. O apóstolo Paulo, que ainda não estava convertido ao cristianismo, ainda estava na religião do judaísmo, ele perseguiu os cristãos com toda a sua força, mas aquele povo, ele não abria mão de falar que Jesus Cristo, ele morreu e que ressuscitou. Ele continuou, o povo de Deus continuou convicto, louvado seja Deus. Mas a espada, irmão, matou muita gente. O próprio apóstolo Paulo disse que fazia o povo de Deus blasfemar. Louvado seja Deus. Mas o povo de Deus continua avante. E até hoje está aqui. Se eles tivessem desistido, irmão, onde estaríamos nós? Louvado seja Deus. O sangue deles derramado nas praças, nas ruas, nas casas, nas vilas. O sangue deles, irmão, brotaram vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Eles não abriram mão, porque eles tinham convicção de que o céu estava aguardando eles. Louvado seja Deus. Então, amados, outra qualidade maravilhosa dos 3 servos de Deus que estavam ali em pé: conhecedor das Escrituras. Nós aprendemos até aqui na escola bíblica dominical que uma pessoa de 12 anos já sabia toda a Torá, amados. Não era, pastor Giovanni? Memorizado, não era? Toda a Torá, amados. Sabe o que é a Torá, irmão? 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio e Levítico. Os 5 livros da Bíblia. Se eu não disse na sequência, mas eu disse os 5 livros, não foi, amado? Amém? Louvado seja Deus. Pelo menos tem os 5 livros. Louvado seja Deus. E eles sabiam a história de que Deus tinha feito, amado. Tinha aberto o Mar Vermelho, o Rio Jordão tinha sido aberto. Deus tinha dado grandes vitórias ao seu povo. Eles conheciam as Escrituras. E como sempre é pregado nesta casa, não basta conhecer, é preciso obedecer. Não é verdade? O que adianta a gente saber o livro de Gênesis e Apocalipse e na hora do desafio desse, como a gente vai escapar mais? Então, somente crendo na palavra de Deus de todo o coração é que teremos força para dizer não ao pecado, não ao sistema. Louvado seja Deus. Outra coisa importante, eles tinham hábito de orar. Você pode ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. Com certeza, aqueles 3 jovens também tinham o hábito de orar. E só vence quem? Quem ora. Quem ora tem? Quem ora tem? Quem ora tem vitória. Jamais Deus vai desamparar você que está buscando a sua face. Jamais Deus vai virar o seu rosto diante das tuas orações, diante do teu clamor. Quando tu estás clamando pela família, quando tu estás clamando pelo filho, quando tu estás clamando por um amigo teu, quando tu estás clamando por aquela jovem que foi lá para a casa de recuperação. Deus jamais vai virar o seu rosto. Ele tem prazer em ouvir a tua oração. É verdade? Louvado seja Deus. Outra coisa importante, intrepidez, amados. Ora, aquela autoridade, Nabucodonosor era a autoridade máxima daquela nação. Mas os homens responderam com tanta veemência, disse assim: olha, rei, nós não vamos se prostrar diante da tua imagem. Pode aquecer o tanto que quiser, nós não vamos se prostrar perante a tua imagem. E fique sabendo, mesmo, olha, onde é que vem a fé agora, viu, amado?
mesmo que o nosso Deus não nos livre, mesmo assim nós não vamos adorar a tua imagem. E não vamos servir aos teus deuses. Louvado seja Deus. Aquele rei, irmão, ficou furioso e mandou aquecer 7 vezes mais. Então isso aí é intrepidez, irmão, é coragem. Não é aquela coisinha como de pastor Giovanni, rei, o senhor vai aquecer aí, né? Não sei. Não, irmão, eles falaram com intrepidez. Rei, fique sabendo, o senhor pode aquecer quantas vezes for possível, mas nós não vamos se prostrar diante da tua imagem, nem diante dos teus deuses. Louvado seja Deus. E por último, eu já falei, ser praticante da palavra. Aqueles homens eram praticantes da palavra. Olha, em Êxodo capítulo 20 diz, Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz assim: não se encurvarás diante das imagens, nem a elas servirás. Aqueles homens, irmão, estavam convictos de que deveria obedecer ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Deus ali era a sua autoridade máxima, não era Nabucodonosor. Então, baseado em Êxodo capítulo 20 e versículo 5, aqueles homens continuaram de pé e de cabeça erguida, porque sabia que o Deus Todo-Poderoso era poderoso para livrá-lo da morte. Mas se não livrasse, eles se entregariam de qualquer forma. Morreriam queimados, mas seriam, com certeza, eles tinham certeza de que a glória estava aguardando eles. Mas não era isso que Deus queria. A vontade de Deus era de fazer com que Nabucodonosor conhecesse o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E como diz as Escrituras Sagradas, a irmã Sandra marcou aqui, foi irmã Sandra. E como diz as Escrituras Sagradas, irmãos, louvado seja Deus. Olha o que é que diz Nabucodonosor diante do improvável. Acredita que eu comecei a falar e esqueci até o tema, mas vou dizer agora. Eu comecei a falar, mas veio agora na minha mente o tema, mano. Sabe qual é? De pé. Quem fica de pé contempla o improvável de Deus. Quem fica de pé, mano, contempla o improvável de Deus. Louvado seja Deus. E qual foi a resposta do rei diante daquele improvável, mano? Porque, amado, você já contemplou uma fornalha de fogo ardente? Eu já trabalhei na Vicunha e eu acompanhava o caldeireiro abastecendo a caldeira, que é um equipamento de produção de vapor. Amados, ele colocava lenha e briquete, aqueles briquetes de castanha, né? E ali na Guararapes, como era mais moderno, a caldeira lá é a gás natural. Mas, meu amado, você sente a quentura com a caldeira fechada. Agora tu imagine ela aberta e alguém dentro daquele fogo. Nabucodonosor contemplou, amados, os seus 3 servos passeando, e tinha mais um, que segundo ele era semelhante ao Filho dos deuses. Eles passeavam no fogo, amados. Louvado seja Deus. E ele ficou admirado. Nós não colocamos 3, é verdade, rei, mas eu estou vendo 4. E um é semelhante ao Filho dos deuses. E eles passeavam no fogo, amado. Eu acredito que ele não estava só passeando, ele estava glorificando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas chamas, amado, não fizeram nada com eles. E Nabucodonosor deu ordem: saiam daí, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E quando eles saíram, amado, cheiraram a roupa deles, não tinha cheiro de fumaça. Observaram o cabelo, nem um cabelinho murchou. Já experimentou aproximar um fio de cabelo do fogo, irmão? Ele murcha logo, ele encolhe. Agora tu imagina aquela chama de mais de 500 graus de temperatura, mais de 500 graus de temperatura.
e nem um fio de cabelo foi queimado, nem cheiro de queimado, as suas roupas intactas, seus calçados intactos. E aquele Nabucodonosor, irmãos, não só ele, como diz o pastor Giovanni, viu? Uma vez até ele pregando aqui, ele disse que ele chamou ele como fosse assim numa plataforma, e ele ficava mais alto do que todos aqueles habitantes, né? Aquelas pessoas que se encurvaram. E ali eles investigaram, realmente estava tudo intacto. E qual foi as palavras? Louvado seja Deus. Qual foi as palavras que eu vou dizer? Eu vou encerrar, irmã Sandra. Glória a Deus. Esse relógio, isso mesmo, 10:09. Eu vou encerrar agora. Só encerro. Louvado seja Deus. Eu vou só ler o que Nabucodonosor falou, mano. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitos um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos ficar de pé, né? Fazer clamor ao Senhor. Queria chamar você à frente para a gente clamar ao Senhor. O Senhor está aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Começar aqui o clamor e o pastor Giovanni vai terminar. Venha à frente, irmão. Venha com fé. Venha com fé, porque o Senhor está aqui neste lugar. E Ele vai visitar você. O Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui neste lugar. E Ele quer te curar, Ele quer te restaurar. Se você está apresentando alguém, venha na fé de ver essa pessoa dentro da casa do Senhor. Porque o Senhor, Ele traz o que está distante. Então, nesse momento, eu vou iniciar o clamor, você vai clamando aí, e depois o pastor Giovanni vai continuar clamando. Oh, aleluia, Jesus, soberano Deus, eterno Pai. Estamos aqui, Senhor, nesta noite. Pai, como tu pregaste, como teu filho pregaste a tua palavra nesta noite, que nós estejamos de pé, igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Que nós não venhamos se render, Senhor, às dificuldades. Que nós não venhamos a se render, Senhor, às lutas. Que nós não venhamos nos render ao desânimo, à tristeza, à incredulidade, Senhor. Mas que nós venhamos crescer diante da Tua presença. Que nós venhamos, meu Senhor da glória, estarmos de pé, confiando, Senhor, no Teu agir. Pai, está aqui a Tua igreja diante do Teu altar. Tu és o Deus, meu Senhor, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E está aqui os teus filhos diante do teu altar. Só o Senhor conhece o que eles estão te pedindo. Só o Senhor conhece o que eles estão te apresentando, Pai. Nesse momento, Senhor, vem receber, meu Senhor, a oração de cada um, a adoração de cada um nesta noite, meu Senhor da glória. Aleluia.
vai repreendendo todo o mal, vai repreendendo toda enfermidade, que todo mal bata em retirada em nome de Jesus. Que o Senhor venha visitar, Senhor, organismo nessa noite, tirando toda enfermidade, Senhor. Todo mal nesta noite caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Esqueça o seu problema agora. Esqueça este problema agora. Cedraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram diante do problema. Eles se curvaram diante de Cristo, diante de um Deus todo-poderoso que poderia resolver o problema. Esse é o segredo. Muitas vezes a gente se encurva, a gente se ajoelha e coloca o problema na frente. E esquece de colocar Jesus na frente. Então você está com problemas, eu estou com problema, você está com problema, mas você está ajoelhado diante de Deus. Você não está ajoelhado diante desse problema, não. Esqueça esse negócio agora. Esqueça esse negócio agora em nome de Jesus. Se prostre agora diante de Deus. Se os servos de Deus, Cedraque, Mesaque e Abednego, tivessem se curvado diante do problema e diante de Nabucodonosor, eles teriam sido queimados. Mas eles se curvaram diante de Deus e Deus operou na vida deles. Então, neste momento agora, você está se curvando diante de Deus.